Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já pararam para pensar se depressão tem cura? Hoje o vídeo vai falar sobre isso. Se você gostar do vídeo, dê um like e também inscreva-se no meu canal. Bom pessoal, falar em depressão é falar hoje em cerca de 400 milhões de pessoas com esse diagnóstico, ou seja, 7% da população hoje possui esse diagnóstico de depressão. Principalmente as mulheres, 3 vezes mais mulheres do que homens possuem a depressão. E isso é altamente incapacitante no dia a dia. A depressão se caracteriza por um humor deprimido. A pessoa fica sem vontade de fazer coisas que antes davam prazer a ela. Ela muitas vezes fica com uma hipersonia, ela dorme demais, ou às vezes o contrário, ela fica com uma insônia, ela não consegue descansar, relaxar, dormir, ela fica triste muitas vezes, irritadiça, enfim, uma série de sintomas que vão incapacitando a pessoa no seu dia a dia. Bom, do ponto de vista da psicologia da depressão, o que a gente pode auxiliar ou orientar e esclarecer? A pessoa que está deprimida, ela começa a criar um padrão de manifestação dos seus pensamentos que a gente fala um estilo explicativo negativista. Ou seja, ela começa a enxergar o mundo, interpretar ou dar explicações para os eventos que acontecem na vida dela, sempre sob o enfoque negativo. Por exemplo, algo de ruim acontece, e aí ela não tem culpa necessariamente, mas ela automaticamente pensa, será que a culpa é minha? Ah, com certeza a culpa é minha. Ou esse evento que aconteceu, nossa, vai acabar com todo o meu planejamento de todas as áreas da minha vida. Ou esse processo ruim que aconteceu vai durar para sempre. A pessoa então coloca-se sempre de modo exagerado, ela amplia essa visão negativista sobre as coisas. E então, como a gente pode contribuir para a pessoa trabalhar esse aspecto? Afinal, tem cura ou não tem? Sim, a depressão, pessoal, tem cura. É uma doença que precisa de auxílio técnico, tanto de psicólogos quanto, às vezes, dos médicos psiquiatras. Então, do ponto de vista da psicologia, vai uma sugestão. A gente precisa, então, tomar algumas atitudes, né? O paciente, a pessoa ali, tomar alguma atitude para ela quebrar esses elos do ciclo patológico da depressão, que então ela começa a pensar negativo, ver exageradamente que a culpa é dela, isso vai gerando um humor cada vez mais para baixo, depressivo, pessimista, até que ela começa a se restringir socialmente, ficar desanimada, parar muitas vezes de fazer atividade física ou de interagir com a família, e isso vai retroalimentando, porque daí novos eventos negativos vão acontecendo e ela vai interpretando assim, e o ciclo vai se formando e a pessoa não se dá conta. Então, uma sugestão bem prática que a gente utiliza muitas vezes em consultório é: a pessoa vai, mesmo sem muita vontade, mecanicamente no início, começar a escrever pelo menos 1 ou 2 eventos no dia, e ela vai positivos, e ela vai pensar assim: o que eu contribuí para que esses eventos fossem positivos? Percebem? Ela vai então fazer um movimento de começar a olhar o que ela tem de bom e ela contribuir para que as coisas também fluam de modo mais positivo. Então fazer um caderno ou folhas ou digitar no computador, mas todos os dias começar a fazer, por exemplo, esse exercício, isso costuma ajudar a quebrar pelo menos o elo daquele pensamento de autoculpa patológico. Bom, gente, então a depressão tem cura, mas ela precisa muitas vezes, assim, de um olhar técnico. Procure profissionais que possam te ajudar ou ajudar alguém que você conhece que tem esse diagnóstico ou que parece ter, né, depressão. Procure um psicólogo, procure um médico psiquiatra, sem preconceitos, porque é uma doença que é incapacitante, mas tem cura sim. Só precisamos, assim, trilhar o caminho certo para a pessoa conseguir superar esse processo. Então, até a próxima, pessoal!